Dando sequência aqui à nossa aula, todo o bloco anterior que eu mencionei sobre o avivamento, levei os irmãos a refletirem sobre a nossa nação, a refletir um pouco mais sobre essas dúvidas incógnitas. Não é para gerar em nós dúvidas, pelo contrário, é para gerar em nós um desejo de buscar a Deus e de aprender mais sobre essa matéria. Porque uma coisa que vai ficar bem claro nessa matéria, e agora a gente vai para a segunda parte da primeira aula, e a gente vai trabalhar um pouco nas definições, e não somente hoje, mas nas próximas semanas, a gente vai estar mostrando o que é realmente o avivamento e o que a Bíblia ensina a respeito dele, é que o avivamento ele é algo muito maior do que aquilo que acontece com uma única pessoa. O avivamento ele engloba um grupo, uma comunidade, uma nação, uma cidade, e não apenas um único indivíduo. Por exemplo, olha que interessante. Eu posso ser uma pessoa avivada, ou você, num contexto de pessoas que não são avivados, até mesmo dentro de uma igreja local. Vou pegar dois exemplos, um bíblico e um histórico, tá bom? O exemplo bíblico, Jeremias. Alguém tem dúvida de que Jeremias era uma pessoa avivada? Nenhuma. Tirando os recabitas, tirando um outro profeta, tirando um outro gentil, o restante, todos eles eram desviados do rei, sacerdote, profetas, os demais profetas, é claro que só profetizavam bênçãos, até os operários, soldados e os escravos. Mas ele era uma pessoa avivada. O avivamento ele é muito maior do que o avivamento pessoal, ele é um avivamento local. No entanto, ele começa em alguém, em algum grupo. Só que o avivamento, esse assunto, ele não tem a ver somente conosco, comigo, com vocês. Ele tem a ver com o conjunto. Um outro exemplo bíblico, João Batista. João Batista era essa pessoa avivada. Que ele consegue passar um pouco desse avivamento para os seus discípulos. Agora, historicamente, vamos pegar uma outra pessoa avivada, num contexto muito pagão. Lutero. Lutero é um grande exemplo. Olha que interessante. Eu posso ser alguém avivado num contexto de pessoas que não são avivadas. Naturalmente, eu vou fazer a obra, mas naturalmente, aqueles que estão ao meu redor não vão desfrutar daquilo em primeira mão como eu, ou como você. E o avivamento, para ele se tornar avivamento, ele não basta estar em mim, ele tem que estar em nós. Aí é o avivamento. Aí você fala assim, mas e aí, pastor? E aí, Deus vai deixar de trabalhar? Não, de nenhuma forma. É que Deus, ele olha o povo no coletivo e não no indivíduo. Ele nos trata, nos recompensa no indivíduo, mas o desejo dele é sempre nos tratar e nos abençoar no coletivo, porque no coração de Deus sempre há espaço para mais um. Se ele nos alcançou, ele quer alcançar os nossos, quer alcançar mais outros. E o avivamento é uma obra de Deus sobre esse povo que agora, atraído pelo Evangelho, obediente ao Evangelho, se rende a essa fé ou a essa santa vocação de uma forma poderosa e maravilhosa. E os sinais do avivamento são maravilhosos. E aí onde muda muito do que terminamos a aula passada. Porque no avivamento existem sinais e valores que são característicos dele, e pode ter muita cura ou pouca cura, pode ter muitas revelações ou pouca revelação, pode ter muitos sinais dos dons ou poucos, mas é notório o que tem no avivamento. É notório, e é isso que mais nos impressiona e nos marca. Tá bom? Até aí tudo bem? Que Deus faça de nós crentes cheios do Espírito e avivados. Vamos lá. E agora para o slide, para as definições. Felipe, eu vou pedir para você ler, tá bom?
Tá dando para enxergar aí? Tá. Definição de avivamento. Pode passar. Estou tentando passar e não está passando. Vamos lá. Aqui. O significado bíblico do termo avivamento. No Antigo Testamento, o verbo hebraico, aí é só com Fabiano, é ri, Sim, rir, né? Raiar. Raiar. raiar, avivar, tem o significado primário de preservar ou manter vivo. Porém, avivar não significa somente preservar ou manter vivo, mas também purificar, corrigir e livrar do mal. Esta é uma consequência natural em toda vez que Deus aviva. Na história de cada avivamento, dentro ou fora da Bíblia, lemos que Deus purifica, livra do mal e do pecado, tira a escória e as coisas que estavam impedindo o progresso da causa. Ou seja, olha a ideia do texto bíblico, né? E dessa palavra e desse verbo hebraico hayar, que tem a ver com esse avivar, né? Não é simplesmente algo como derramar supostamente vida ou manter vivo. Vai além, vai muito mais além. Nos livra do mal, nos purifica, nos corrige, ou seja, é uma abordagem, quando Deus se revela no Velho Testamento com esse verbo e com essa palavra avivar, além de ter vida, de manter vivo, é também de ter vida e vida em abundância em todos os demais sentidos. Não é a vida física apenas, é a vida espiritual, é uma vida distante do mal, livre do pecado e de toda sujeira e de toda tortuosidade. Por isso que uma obra do avivamento, ela é algo que marca e que transforma. Não é algo apenas pontual, como uma experiência isolada. É uma experiência que se mantém. Ela tem começo, mas ela tem muito meio e ela tem fim. Ou seja, ela se mantém com um propósito. Continuando, por favor. O verbo avivar, em suas várias formas, é usado mais de 250 vezes no Antigo Testamento, das quais 55 vezes estão num grau chamado piel. Um verbo nas formas do piel expressa uma ação ativa e intensiva no hebraico. Neste sentido, o avivamento é sempre indicado como uma obra ativa e intensiva de Deus. Alguns exemplos de sua ocorrência são as clássicas orações de Davi, como esta: Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Salmos 85:6. E da clássica oração do profeta Abacuque: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecido. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3:2. Olha só quantas são as expressões no Antigo Testamento. E é bem curioso e é muito significativo essa questão uh, do, uh, da forma verbal está no piel. Isso acontece tanto no hebraico, Felipe, quanto também no grego. Existem construções verbais nessas duas línguas quando eles querem dar intensidade. O português já não tem com frequência. Nós não temos assim, por exemplo, temos no português, como em qualquer língua, é claro, aquelas expressões que dão intensidade, mas nas línguas bíblicas, principalmente no hebraico e no grego, tem alguns tempos verbais que é colocado a palavra para demonstrar realmente isso, para demonstrar uma ação mais intensiva, contínua, né? Inclusive, isso acontece com bastante frequência no texto original.
E aqui não é diferente com o avivar, com esse verbo. Pode ver que 250 vezes aparece, e 55 dando esse destaque. E agora, olha que interessante o próximo texto, que é o significado do termo no Novo Testamento. Pode ler para nós. No Novo Testamento, encontramos no Novo Testamento grego um conjunto de palavras que expressam o conceito básico de avivamento. São elas: egeiro, anastaso, anásue e anakaino. Outras palavras gregas comparam o avivamento ao reacender de uma chama que se apaga aos poucos. Anasopiereo, em 2 Timóteo 1,6, ou uma planta que lança novos brotos e floresce novamente. Anafalo, em Filipenses 4,10. Inclusive, parabéns pela citação. Citou bem as palavras. Eu sei que está transliterado, mas já está quase falando um grego, né, Fabiano? Mas voltando aqui ao assunto. Você já vê que agora no Novo Testamento é um conjunto de palavras que dão o conceito básico de avivamento. Mas olha as duas características que se destacam. Primeiro, reacender de uma chama que se apaga aos poucos, né? Aquela ideia do braseiro, a chama está se apagando, o fogo está se deteriorando, de repente só fica aquele monte de brasa, ainda tem calor, mas já não tem mais chama. Aí de repente vem alguém e começa a colocar galhos, madeira, e o fogo começa a voltar, palha, e aí começa a queimar de novo. Então, no Novo Testamento, no grego, a primeira ideia é essa, é acender algo que está se apagando. E a segunda ideia é de lançar novos brotos e florescer novamente. Na semelhança de uma árvore podada, ou de uma árvore que ela aparentemente ela está morta e de repente dela surgem os novos brotos, os novos ramos, e ali começa a florescer novamente com aquele vigor, e de repente, em pouco tempo, ela já está plenamente folhada, carregada de folhas, de flores, em pleno vigor. Então, o Novo Testamento trabalha mais nessas duas analogias. Olha que interessante. Olha como o texto sagrado, olha como essa questão da definição, ela é poderosa. E agora, nesse primeiro momento, trabalhando aqui com uma definição etimológica, ou seja, o significado da palavra no seu mais profundo significado dela, na sua interpretação mais profunda, né? Ou seja, no Velho Testamento é manter vivo, mas é manter vivo, é purificar, é livrar do pecado, é tirar a imundícia, é um vivo que tem a ideia de ser vivo, mas é para Deus, é para a santidade, é com intensidade. E o Novo Testamento vem e pega agora aquilo que já é vivo, que se mantém para Deus, que é fora do pecado, que é fora das coisas erradas, e agora a chama que está se apagando de repente se acende, ou o broto que estava, a árvore que estava acabando, vem novos brotos, floresce novamente, ou seja, olha as metáforas, as figuras de linguagem para traduzir esse significado disso que é tão relevante, que é o avivamento. Muito legal, não? Tudo bem até aí? Sim, sim. Eu não estou vendo vocês, porque quando a gente abre aqui no modo de slide, eu não consigo vê-los, Some, tá né? bom? Vocês conseguem se ver uns aos outros? Sim, na Sim, janelinha lá em pastor, cima pode dá para ver. continuar. Tá Estamos bom. aqui. É que aqui para Sim, eu mim. só não vejo os slides, pastor. Não? Mas Não, tá normal, irmã Cida. para mim não Pra mim aparece tá os normal. slides. A senhora tem que ir lá em cima, não sei, aí no celular, se tem uma janelinha e colocar em modo de exibição de conteúdo. Tá, pode seguir a aula que eu vejo aqui, pastor. Conseguiu? Enquanto a gente vai falando, vai tentando, tá, Cida? Tá, pode ir. Modo de exibição de conteúdo.
Lê para nós, Fabiana, agora. O significado bíblico do termo avivamento. No Novo Testamento grego, as palavras supracitadas aparecem no contexto de avivamento, apenas 7 vezes, embora a ideia básica de avivamento seja sugerida com mais frequência. Uma possível explicação para o uso escasso dos termos em comparação ao Antigo Testamento é que o Novo cobre apenas uma geração, durante a qual a igreja cristã desfrutou, na maior parte do tempo, um grau em comum de vida espiritual. Deixa eu traduzir aqui para vocês isso. Assim como lá no Velho Testamento aparece 250 vezes a expressão, o verbo avivar, no Novo Testamento aparece só 7 vezes. Aí talvez alguém diga, então não é tão relevante. Aí onde entra essa explicação. O Novo Testamento ele foi escrito, se a gente pegar o começo das escritas e o final da escrita, durante aproximadamente 60 anos. No entanto, quando nós pegamos esses 60 anos, e nós pegamos não só os 60 anos de escrito bíblico, mas nós pegamos o momento em que Jesus começa o seu ministério, até o ano 100, então a gente tem 70 anos. Aí talvez fale assim, mas só em 70 anos? Só 70 anos. Mas vamos pegar então desde o ano 0. Então a gente tem 100 anos em média. Mas a grande questão que eu quero destacar é o seguinte, essa explicação de ser pouco a quantidade de tempo mas o que aconteceu durante esse tempo foi muito relevante. No Novo Testamento, na minha opinião, ele não menciona muito o avivamento, porque o avivamento era uma coisa muito presente e frequente aonde chegava um discípulo poderoso de Jesus, ou um discípulo real. Quando eu digo poderoso, me entenda, não é trazendo ele a uma ideia errada, mas era um discípulo de fato. Pode ver que enquanto Jesus estava fazendo o seu ministério, era comum outros discípulos que não caminhavam com os 12 expulsar o demônio. Até trouxe aos apóstolos um certo ciúmes. E ali Jesus disse, pode deixá-lo, porque aquele que não ajunta espalha. Ele tá ajuntando, ele é meu. Ele só não está aqui conosco. Então, no Novo Testamento, os discípulos, eles eram instrumentos de Deus. E tanto João Batista, que veio preparar o caminho, preparou muito bem, diga-se de passagem, foi o último dos profetas do Velho Testamento. E ele, João Batista, olha que interessante, quando ele começa a sua obra e termina ali com Cristo, e Cristo continua, nesses 3 anos de ministério, os apóstolos e discípulos foram fazer obras na cidade. Lembram que saíam 70 discípulos de 2 em 2? Ali eles já viam movimentos de uma evangelização poderosa. Pode ver que a fala dos apóstolos e discípulos eram, Senhor, pessoas são curadas, demônios são expulsos, mortos ressuscitam. E aí Jesus disse, em certa ocasião, quando eles voltaram, vocês estão felizes por isso, mas se alegrem muito mais, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Em outras palavras, olha, isso daí está acontecendo. Então, se a gente pegar o ministério de Jesus e depois pegar a igreja apostólica, mesmo que tenham poucas expressões, tem muitos acontecimentos e muitos fatos. Então, isso valida muito mais do que poderia ser o inverso. Por exemplo, se a gente pegar no Antigo Testamento, que tem 250 vezes a expressão avivar, quantos foram os avivamentos poderosos do Velho Testamento? Tiveram alguns. Mas e o Novo Testamento? O Novo Testamento foi algo escandaloso. Algo que, aonde chegava um grupo de cristão, ali havia uma transformação poderosa. E só para eu pontuar aqui, fechar isso, para a gente ir para o próximo slide. A igreja chega em Roma sem a presença de nenhum apóstolo. A igreja ela é estabelecida em Roma apenas com alguns cristãos e alguns líderes. Quem sabe alguns diáconos, quem sabe alguns ministros, assim como evangelistas. Depois que foram os pastores e por último que chegaram os apóstolos. Olha como essa igreja do Novo Testamento ela era uma igreja poderosa.
Aonde tinha um cristão, ali havia um mover extraordinário, havia um posicionamento, havia uma evangelização, havia sinais. E aonde havia um grupo de cristãos, havia uma igreja. Por isso que as igrejas no Novo Testamento eram igrejas em casas. Pode ver que isso vai acontecer em muitos lugares aonde Paulo vai. E o detalhe, era uma evangelização que tinha começo, meio e fim. Era uma evangelização que começava com o anúncio de Cristo, com o discipulado, o batismo e a continuidade desse discipulado. Não era uma coisa pontual. Aceita Jesus, é batizado e depois cresce sozinho. Não. Tinha toda uma militância apostólica e uma militância de quem? Também desses discípulos em seguirem a autoridade apostólica. Pode ver que o Novo Testamento, desses 100 primeiros anos, depois que Pedro morre, os outros apóstolos vão morrendo, as lideranças são diversas, não são pontuais, não tinha a figura do Papa. Essa questão é criada pela Igreja Católica e não pela Igreja Bíblica, pela Igreja primitiva, né? Então, ficou claro até aí? Ficou. Posso dar uma palavrinha? Claro, meu amor. Eu vejo essa questão dos apóstolos, na minha pequena visão, como braseiros tirados de uma fogueira ardendo em chamas, Sim, que eles vão surtindo efeito, né? Ainda estão fervendo ainda está em fogo ainda, né? Ainda estão vivas. sim. Então, eles aprenderam com Jesus e praticaram aquilo que ele ensinou. Então, a gente vê esse grande mover aí no Novo Testamento. Isso aí. Eu vejo dessa forma aí. Aí, lógico que as coisas vão se apagando aos poucos, já não é buscado, o filho, o neto, já não busca da mesma intensidade que o pai, e então vai se perdendo aos poucos. Isso aí. Mas assim, você vê, né, Fabiano, até nisso, por exemplo, muito bem comentado, a igreja primitiva, ela tinha uma característica um pouco diferente, porque mesmo depois que os apóstolos morrem, que sobram os discípulos dos apóstolos, ela ainda continuou sendo uma igreja muito intensa até o terceiro século, ou quarto século. Isso é interessante. Isso é uma coisa para a gente resgatar. O que que eles Exatamente. faziam que a continuidade da fé se mantinham de forma aquecida e valorosa, mesmo depois de 5, 6 gerações. É uma coisa muito interessante para a gente Então, repensar, para a para a gente questão refletir. de não Travou um pouco, filhote. entrar a questão de não vos deixar, entra a questão do Espírito. Compreendeu, pastor? Não está travando quando você fala. Eu falei que entra a questão do não vos deixarei órfãos, a questão do Sim, Espírito Santo atuando. sim, mas o que eu quero dizer, então, ao longo de muitas eras, nas outras eras, o que acontece? Olha, Fabiano, e está dando um eco, né? Olha que interessante. Ah, a continuidade das outras gerações muitas vezes não foram tão piedosas que nem nesses primeiros 300, 400 anos da igreja primitiva. Então, os motivos é pauta para um outro estudo, mas é interessante ver que eles eram pessoas que eles sim se mantinham sobre a orientação do Espírito Santo, mas o Espírito Santo nunca abandonou nenhuma geração, nenhuma igreja, nenhuma época. A questão, eu penso, que é mais a nossa relação com Deus do que a relação de Deus para conosco, entendeu? Mas é assunto para outro dia. Vamos Entra continuar aquela aqui rapidinho. questão, pastor, entra aquela questão que nós estudamos na disciplina passada da santificação, que é uma obra ativa nossa entre o indivíduo e Deus, né? Sim, Nisso vem o avivamento, que é quanto mais eu me santifico, então é algo ativo meu para com Deus, né? Então sim, Deus vai derramar o Espírito dele sobre aqueles que querem esse derramamento. Então a gente vê na história de Israel, principalmente, né, no Antigo Testamento, esses ciclos, né? A gente vê no livro de Juízes esses ciclos de bênção, ciclos de maldição.
o povo se desviava, Deus se afastava. O povo, né, se colocava no prumo de novo, Deus derramava sobre aquele povo bens. E na Exatamente. história toda de Israel, né, a gente vê quando a gente se aproxima de Deus, há um derramamento poderoso de Deus. Agora, quando eu vou me afastando, só vem maldição sobre as nossas vidas, né? Eu acredito, Felipe, que é exatamente esse um ponto que, depois do terceiro e quarto século, a igreja não soube trabalhar muito bem, e esse é o mesmo ponto que nós hoje, e não só nós, igreja contemporânea, mas o povo de Deus, depois da reforma, não soube trabalhar muito bem também. Uma certa comodidade com a vida religiosa apenas nominal, né? Então, na minha opinião, eu acho que isso é o grande o grande ponto com relação a se manter avivado, né? Porque pode ver que essa virtude de ser avivado tem a ver com outras virtudes, que é de ser uma pessoa consagrada, de ser uma pessoa comprometida, de ser uma pessoa entregue totalmente. Ou seja, uma pessoa ela só consegue ser avivada na sua pessoalidade quando ela tem o kit. Ela vai numa vigília, teve uma visitação, mas depois ela não tem a manutenção da fé, ela volta àquela vida. Por isso que muitos, eu diria, perdem essa verdadeira espiritualidade, porque eles acham que a verdadeira espiritualidade é um kit que se ganha e não se perde. E ao invés de saber que é uma inclusão que se ganha, mas que se deve ter o que? A sua manutenção. Então, eu acredito que esse é um ponto central da questão do avivamento. A E gente tem aqui, ideia da própria Europa, né? sim, Qual que exato, foi a Europa nos tempos dos sim, grandes avivalistas e ao que é a Europa hoje, né? é inacreditável, né? É Você impressionante. sabe, principalmente quando a gente vê um ponto que choca mais ainda a gente, Felipe e irmãos, é a Alemanha, né? A Alemanha que nasce a Reforma Protestante, 4 séculos depois, se a gente pode dizer, era a Alemanha que estava destruindo o mundo, né? E o que tinha lá, que sobrava? Teologia, né? Então aí eu digo, e aí? Então a gente vê que a teologia, pura e simples, não responde tudo. Por isso que a Bíblia vai deixar claro, né, que o Espírito vivifica. A letra mata nesse sentido. Muitas vezes a gente tem uma fé aculturada, uma fé intelectualizada, uma fé ética, mas a fé tem que ser prática, ela tem que ser intensa, ela tem que ser na sua raiz mais pura, que é morrer a cada dia e seguir o Cristo ressurreto. Enquanto isso não acontece, todo outro tipo de fé não passa de uma fé teórica, e aqui coloco um termo até forte, mas acaba sendo duplamente diabólica, porque a pessoa com essa teologia acaba morrendo. E pode ver aqui uma reflexão rápida, o medo que muitos pastores têm da teologia. Tem, porque bota um candidato que era fervoroso no seminário, e aí ele acaba dividindo a igreja. Ele acaba agora apontando os erros do pastor. Ele acaba. E aí muitos pastores, vendo esse ciclo se repetir uma, duas, 10, aí ele fala: não, parei com esse negócio de seminário, só vou pregar o evangelho, vou ganhar alma, vou batizar, vou fazer a ceia, show para lá com esse negócio. Porque é um irmão que foi para o seminário, se desvia no seminário e agora vira um opositor e racha a igreja, cria uma nova. E aí é uma coisa para você ver o quanto que não faz mal uma mente egoísta sem Deus, né? Então, que a gente esteja a serviço da cruz, do Cristo, e que as virtudes sagradas nos acompanhem por toda a vida. Porque sem isso não tem sentido nenhum fazer teologia, né? Então, continuando aqui, indo avante, o que não é um avivamento bíblico? Antes de falarmos sobre o avivamento bíblico, propriamente dito, acreditamos ser de grande ajuda uma abordagem, mesmo que rápida, do que não é
o padrão bíblico de avivamento. Então, aqui agora a gente trabalhou sobre algumas palavras. Na próxima aula, semana que vem, a gente vai trabalhar em mais definições, mais profundidades do que é. Mas agora, nesse momento, a gente vai falar o que não é. E o reverendo Hernandes Dias Lopes, em seu livro Avivamento Urgente, apresenta 7 interessantes razões sobre o que não deve ser entendido como avivamento de verdade. Ou seja, ele vai refletir, ele vai chamar a igreja para pensar e falar: avivamento, será que isso que a gente está vendo é avivamento? E é por isso que na aula anterior eu fiz várias perguntas. O Brasil já teve avivamento? Será que tivemos? Dons de cura, profecia? Será que movimentos, pessoas sendo tocadas? Será? Eu fiz de propósito aquela introdução na primeira aula para que a gente pudesse refletir e agora essas incógnitas e essas perguntas e razões apresentando o que não é, a gente vai entender com mais clareza o que é e o que não é, tá bom? Primeiro, avivamento não é um programa agendado pela igreja. Pode ler, Felipe, para nós. Avivamento não é a ação da igreja, mas de Deus. Avivamento é obra soberana e livre do Espírito Santo. Olha A igreja... só até um minutinho, Fê, desculpa cortar. Não é programa da igreja, de nenhuma denominação e de nenhum sacrossanto, de ninguém. Isso, o avivamento é obra exclusiva de Deus e exclusiva do Espírito Santo de Deus. Ponto. Então, esse avivamento não é um programa agendado pela igreja, isso é muito bom, porque em cima disso a gente aponta várias coisas. Pode continuar, por favor. A igreja não promove nem faz avivamento. A igreja não é agente de avivamento. A igreja não agenda e nem programa avivamento. A igreja só pode buscar o avivamento e preparar o caminho da sua chegada. A igreja não produz o vento do Espírito. Ela só pode içar suas velas em direção a esse vento. Olha que lindas essas falas. Vocês já viram aquelas chamadas de algumas igrejas? Venha, porque aqui o milagre vai acontecer. Quando o homem de Deus chegar, o milagre. Parece que Deus está à mercê do vaso e que ele manda em Deus. Vocês já notaram essas chamadas sensacionalistas? Culto de avivamento. Venha, traga sua não sei o E quê. aí vai, né? É interessante, né? A igreja ela não gera isso, ela não pode, ela prepara o caminho para a chegada do avivamento. João Batista preparava o caminho para a chegada do Messias. A igreja prepara o caminho para a chegada do Espírito Santo. Isso é muito lindo, isso é muito forte. Então, o que a gente faz? Eu preparo o meu coração para receber o Espírito Santo. A igreja prepara a sua vida para a vinda do Espírito Santo. E aqui, o nosso querido pastor, reverendo Hernandes Dias Lopes, fala muito bem. A gente só levanta a vela. O vento é de Deus. Eu levanto a vela. Não tem vento, eu remo em direção ao vento. Eu estou em alto mar. O Senhor disse, vá para a Macedônia, eu vou para a Macedônia. O Senhor diz, vai para Roma, vamos para Roma. Vá para Ferraz de Vasconcelos, eu vou para Ferraz de Vasconcelos. Então a gente rema e deixa as velas içadas. E na hora que vir o vento, a gente vai pegar e vai ser levado aonde o Senhor quer. Então isso é muito legal. Isso é muito forte. Continuando. A soberania de Deus, no entanto, não anula a responsabilidade humana. O avivamento jamais virá se a igreja não preparar o caminho do Senhor. O avivamento jamais acontecerá se a igreja não se humilhar. Sem oração da igreja, as chuvas torrenciais de Deus não descerão. Sem busca, não há encontro. Sem obediência a Deus, jamais haverá derramamento do Espírito. Contudo, quem determina o quanto e o como do avivamento é Deus,
pois ele é soberano. Que fantástico essas afirmações. São fantásticas porque a gente vê que essa é uma alçada que está apenas na pauta de Deus. E que a pauta da igreja é o trabalho, é o trabalho, é o trabalho. E o trabalho como? Em humilhação, em quebrantamento, em busca. E aqui fica um desafio para cada um de nós. Como eu posso ser avivado se eu não gasto tempo com coisas que têm a ver ao avivamento? Como eu quero ser cheio se a minha agenda não é cheia do que Deus se agrada? Por isso que a gente tem que se desvencilhar de tudo que Deus se desvencilha. Ora, se eu gasto tempo com tantas coisas que Deus não se agrada, mesmo que elas sejam úteis à vida, por que eu estou fazendo aquilo? Se Deus tem um plano comigo em uma área, Ele vai me conduzir, Ele vai me abençoar e Ele vai me dirigir. Mas se eu quero realmente ser um instrumento de Deus, então eu tenho que estar no centro da vontade de Deus. Porque somente dessa forma, aí sim, vai vir uma chuva torrencial que vai abençoar a nossa vida. Então a gente não faz nada a não ser preparar esse caminho e se humilhar. E por isso que eu amo, eu sempre vou amar homens que nem o Hernandes, Dias Lopes, Nicodemos, Shedd, Spurgeon, Wesley. A mensagem deles não era nem um pouco diferente da mensagem desses grandes servos de Deus do passado. Eles não tinham uma nova visão, uma nova revelação, um novo não sei o quê. Eles tinham o quê? A Bíblia Sagrada e um posicionamento intenso a essa palavra. E diante disso, o Deus que é soberano derrama o fogo dele sobre nós. Avivamento não é mudança doutrinária. Leia para nós, por gentileza, Felipe. Cometem lei do engano aqueles que querem descartar a teologia e desprezar a doutrina na busca do avivamento. Desprezar a doutrina é dinamitar os alicerces da vida cristã. Desprezar a doutrina é querer levantar um edifício sem lançar o fundamento. Desprezar a doutrina é querer pôr um corpo de pé e em movimento sem a estrutura óssea. Não há vida piedosa sem doutrina. A doutrina é a base da ética. A teologia é mãe da ética. Assim como o homem crê no seu coração, assim ele é. Provérbios 23, 7. Ou seja, né, muitos em função, principalmente, irmãos, daqueles que são mais fogosos e pentecostais, notam essa fé simples que eles têm e se encantam por uma vida de oração e acabam se lançando e dizem, tá vendo, se eles são cheios de Deus, eu não preciso então estudar. Só que aí é onde ele se engana, porque agora ele podia dar uma contribuição aos irmãos que são fogosos. Uma coisa não... Se aquele irmão que já é fogoso simplesmente descobriu e teve experiências tremendas com Deus, na simplicidade da fé, quantas serão as experiências que esses irmãos terão no momento em que eles aprenderem mais as doutrinas? Eles se tornarão muito mais fervorosos, muito mais piedosos e terão experiências muito mais sobrenaturais. Contam-se aqui os biógrafos que Whitefield, ele lia a Bíblia de joelhos. Era comum ele ler a Bíblia de joelhos. Você diz assim, mas pastor, precisa ler de joelhos? Enquanto eu nunca tinha ouvido anteriormente outra pessoa que fazia isso. E o que acontece, é óbvio que era uma prática que ele tinha como uma santa devoção. E ele começava a ler de joelhos e ele começava a orar aquela porção que ele tinha acabado de ler. E esse misto de leitura de joelhos e de oração se tornava uma bomba tão poderosa no espírito dele que aquelas palavras entravam dentro dele e quando ele ia pregar, aquelas palavras eram ditas com tanto poder e com tanta autoridade que por essa razão ele foi um dos grandes homens que ao lado de John Wesley
fizeram uma obra de avivamento lindas. John Wesley, de contrapartida, não sei se ele lia de joelhos, mas ele lia muito a Bíblia. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, se uma pessoa já é fervorosa na sua simplicidade, no momento que ele tiver mais instrução, a instrução não vai afastá-lo de Deus. Só vai afastá-lo se for uma instrução humana, diabólica ou carnal. Mas se é uma instrução sagrada, aquilo só vai enriquecer, porque a Bíblia não nos destrói, a Bíblia só nos acrescenta, né? Então é interessante. E aqui a gente vê que a piedade, né, não tem como existir sem doutrina. E a doutrina é a base da ética. E a teologia é a mãe da ética. Eu concordo plenamente com esses dizeres. 2. Avivamento não é mudança doutrinária. Pode ler para nós, Silvio? Vida sem doutrina gera misticismo e experiencialismo subjetivista. Avivamento sem doutrina é fogo de palha, é movimento emocionalista, é experiencialismo personalista e antropocentrista. Deus tem compromisso com a verdade e a sua palavra é a verdade. E todo avivamento precisa estar fundamentado na palavra. O avivamento precisa estar norteado pelas Escrituras e não por sonhos e visões. Precisa estar dentro das balizas da Bíblia e não dentro dos muros de revelações subjetivistas, muitas vezes feitas na carne. Eu concordo plenamente com meu querido irmão pastor. Por quê? Porque muitas vezes, muitas pessoas acabam entrando nessa subjetividade, nesse espiritualismo oco e acaba tendo mais uma experiência espiritual e religiosa, que eu diria perigosíssima, do que de fato uma experiência poderosa com Deus. Na minha concepção, nem tudo é demônio nesses grupos, mas eu diria que são experiências emotivas, aonde o inimigo está atuando sim, porque está levando eles a uma coisa que não é a Bíblia. Então, eu particularmente sempre vou refletir e levar os irmãos e a nossa igreja a ter uma vida onde a nossa espiritualidade ela tem que ter frutos reais. É claro que temos experiências muitas vezes com Deus que num primeiro momento não tem uma explicação, porque é uma experiência, é um visitar, mas depois nós notamos que aquela experiência tem começo, tem meio, tem fim. Essa questão do cuidado com o misticismo, com essas questões de experiências, a gente tem que ter o tempo todo. Pode ver como que o povo brasileiro se dá a tudo que é místico. Nós temos o pano de fundo espírita, católico, nessa mistureba toda, e agora vem os grupos religiosos protestantes, ainda com seus profetas, com as suas profetadas, e virou uma celeuma tão grande que eu quero acreditar que, se não é a palavra de Deus, a gente se perde com muita facilidade. Principalmente porque as pessoas elas gostam disso. Pode ver como é do latino, principalmente do brasileiro. Teve uma revelação, as pessoas vão para a igreja, né? Uma coisa medonha, né? Eu diria. Por que medonha? Porque se só tem um bom ensino, não vai. Eu me lembro que eu fui convidado a pregar, alguém me convidou e falava assim: o senhor, pastor tem revelação? Aí eu, como? Aí eu já imaginava o que ele estava querendo dizer, né? Pastor tem revelação? Eu falei, irmão, depende de que tipo de revelação você está se referindo, né? Se a revelação das Escrituras Sagradas, aquela que Deus nos ilumina, essa eu tenho. Você está falando aqui revelar, se o irmão está com um demônio, se está com caroço, essa daí não. Eu sugiro o irmão chamar outro irmão. Não que Deus nos use nisso, irmãos. Deixa eu dar até um testemunho aqui para vocês. Está numa aula mais privada. Alguns cultos atrás, eu falei que tinha uma pessoa no culto, na live. Foi muito forte esse ímpeto, muito forte.
veio um sentimento de alguém que estava sofrendo muito, mas muito. E eu tomei a liberdade, eu não tive dúvida, porque ali foi uma revelação. Foi uma revelação de algo acontecendo a alguém. Não uma revelação no pé da revelação sagrada, não. Foi uma inspiração, como que se Deus estivesse me mostrando alguma coisa. E depois, durante a noite, eu recebi uma mensagem de uma irmã da nossa igreja, que chorou muito e agradeceu muito, porque ela disse que ela tinha acabado de chegar do trabalho, ela estava vendo o culto, mas ela estava numa aflição tamanha e num sofrimento tamanho, que quando eu, lá na live, na igreja, falei aquilo, ela começou a chorar ininterruptamente, porque ela falou: pastor, pode ter sido para outras pessoas, mas aquilo foi como se fosse uma palavra ao meu coração e um alívio e uma bênção. Eu louvei a Deus porque eu falei assim: Senhor, obrigado, porque eu sei que essa situação pode servir a muitas pessoas, mas Deus pode nos usar e Deus vai nos usar para uma oração, vai nos usar como esse fato. Mas eu fiquei feliz de ouvir isso da irmã e ela deu testemunho, louvando a Deus pela resposta de Deus e pelo cuidado de Deus na vida dela. Então eu fiquei muito feliz. Agora notem, eu poderia usar aquele testemunho e até o áudio dela e jogar nas nossas redes sociais. Nada me impediria de fazer isso. Mas eu penso comigo, qual foi a minha função ali como pastor? Foi de falar o que Deus queria que eu falasse. Falar do testemunho dela pode ser útil para querer validar a minha instrumentalidade. Mas no momento em que eu preciso fazer isso e provar isso, eu já estou fazendo, eu diria, em muitos casos, não estou dizendo que a gente não possa fazer, porque eu estou fazendo agora aqui com vocês, mas eu estou fazendo disso mais muitas vezes um discurso de vaidade do que de fato de que somos instrumento de Deus. Eu quero acreditar que eu sou instrumento de Deus a cada dia que eu subo naquele púlpito para fazer uma oração pela igreja e para deixar uma mensagem para a igreja. Disso eu não tenho dúvida que eu sou instrumento. Agora, se Deus me der uma revelação, se Deus me usar como cura, tá bom. Agora, se eu pegar aquilo e fazer disso algo místico para tomar proveito, irmão, se prepara. Porque aí eu estou dando mais valor ao que é secundário do que a palavra. E pode ver que todo esse espetáculo sensacionalista é a exaltação mística desses fatos. Por isso que na nossa igreja a gente vai exaltar aquilo que tem que ser exaltado, que é o Senhor Jesus, e vamos valorizar a palavra dele. Porque ser usado, irmãos, a gente vai. Se Deus usou uma mula, por que não usa um pregador? Por que não usa um ministro de louvor? Por que não usa um professor? Vai usar sim, sempre. Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode ver como o nosso cenário brasileiro ele é muito deturpado sobre isso. E como aqueles que realmente não se converteram direito, para isso ele se atrai, mas para a verdadeira palavra e para a verdadeira vida de cruz, não se atrai. Tá bom? Paramos aqui, irmãos, já deu a hora. A gente vai aqui no segundo ponto. A gente vai fazer semana que vem aqui, ó. Avivamento não é mudança litúrgica. A gente continua a partir daqui, tá bom? Tranquilo? Beleza. Amém, pastor. Alguma dúvida até aqui? Não. Esse último slide aí é bem a nossa realidade atual, viu, pastor? Ele é legal, né, Felipe? Nós vivemos isso atualmente na igreja brasileira, né? Muito E místico. sabe, filho, é doloroso porque as pessoas querem isso, mas aí onde entra uma nova geração. Você vê, hoje aqui nós estamos nessa aula, nesse retorno, só com você de aluno até o momento, oficial. Mas nós não paramos. Pode ver que é eu, professor Raimundo Fabiano e professora Raimunda Aparecida. Opa! Professora Aparecida.
Raimunda, não. Eita. Né, Cida? Já basta o Aparecida, ainda Raimunda. Pelo amor de Deus, né, Cida? Raimunda Aparecida. Oh, meu Deus. Só foi para Não brincar. dá, é demais. Ai. Então, a gente está aqui, filho, e a gente quer, né, te passar a coisa. Eu sei que muita coisa você já sabe, mas o nosso zelo é te formar, né, mais do que um cristão, um cristão pensador, porque, assim, muitas são as pessoas que, infelizmente, acabam, pode ver, se enveredando, né, para tudo que é místico, o que é, 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 essas experiências subjetivas. Hoje nós temos um outro fenômeno, que é o fenômeno da fama. Pode ver. Se Isso a vem gente desde a começar a década de fazer um 90, trabalho né? de fama e de projeção, a gente atrai muitas pessoas, porque elas querem alguém famoso atrás delas. Pode ver, hoje as pessoas elas não estão satisfeitas, por exemplo, de pegarem um livro clássico e de lerem um livro clássico. Elas querem um livro famoso, nem que seja de autoajuda. E a igreja também, hoje, ela virou uma igreja onde é um balcão de serviço, onde ela dá a bênção desde que se pague, e que também te dê uma proposta de fama, de sucesso. Até com isso, a gente vai ter que saber lidar com muito zelo, porque se um dia Deus nos der projeção, a gente vai ter que saber administrar isso com muito temor, com muito zelo, porque muita gente boa se perdeu porque começou a ter muita visibilidade. Olha só, como o cenário está complicado. Pode ver que hoje, o povo de Deus, e de um modo geral a nação brasileira, conhece o Evangelho. Se a gente falar assim, é um grupo muito pequeno aqui, outro ali que não viu do Evangelho. Hoje o Evangelho está pelos rádios, está pelas TVs, está pelas pessoas, está em todo lugar. Mas aí eu pergunto, que tipo de Evangelho que está? E assim, aqui, longe de querer ser, né, a pessoa, o revolucionário, mas eu sei que tem muita gente boa, e é por isso que a gente tem que se unir a essa gente boa, a gente tem que ter uma postura muito assertiva com aquelas pessoas que não querem um compromisso com Deus, a gente tem que ser muito corretivo. Pode ver outro fenômeno que tem dificultado muito, é uma geração que não quer ser corrigida. A correção hoje virou xingamento, é uma coisa diabólica. Olha só, quem não é corrigido não cresce intelectualmente. Pode ver que todo processo de correção, ele é um processo que você tem um embate para ter o que? Um esclarecimento. E quando eu me nego a ser corrigido, eu retrocedo no conhecimento. Eu limito, porque eu não tenho apontamentos que me mostram onde eu erro. E hoje é uma cultura de bebezões, de bebezonas, de Cinderelas, Peter Pan, dentro da igreja. O pastor hoje ele está vivendo dias horrorosos. Eu digo isso porque você pode ver que muitas vezes até os colegiados pastorais são colegiados assim. É um adoçando o outro, ninguém fala nada do outro, porque senão perde o pastor, perde a igreja. Então, assim, tá difícil, né? Mas é por isso que a gente tem que se unir a grupos que na história da igreja se, se posicionaram e falaram, não, eu quero algo assim. E olha, e o mais lindo é que tem gente de Deus, de tudo que é lugar. Pentecostal, avivado, igreja nova. É uma delícia isso. E muitas vezes aqui foge até denominações. Você pega, por exemplo, igrejas sérias, que muitas vezes o pastor não é sério. Igreja histórica que o pastor não é sério. Mas lá dentro tem gente séria. Aí você vai para uma neopentecostal que o pastor não é sério, mas tem gente séria. Ou seja, né? Então, a gente tem que fazer valer, porque é um contexto, né, que a gente acaba se perdendo. E, ao mesmo tempo, a gente tem que saber administrar tudo que Deus nos dá com muita humildade, com muito quebrantamento, para a gente não se perder, né? Então, é isso. Algum acréscimo, professora Raimunda Aparecida Esteban?
Quer falar Não, alguma coisa? não, pastor, está tudo bem. Muito Raimundo boa. Fabiano Vieira, quer comentar alguma coisa? Não? Não, Tem alguma dúvida, Felipe? Não, é só uma certeza, né, que todos os grandes avivamentos começaram com a mensagem de arrependei-vos, né? Sim. E para a gente finalizar, e para a próxima aula a gente começar a trabalhar, todo avivamento, ele tem uma única origem em especial, um amor absoluto, imenso pela palavra de Deus. Todas as histórias de todos os avivamentos, sem exceção, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, história da igreja, reforma da igreja, igreja contemporânea, todos eles, o número um é um amor profundo, piedoso, devotado à palavra de Deus e, naturalmente, à pessoa de Deus e às doutrinas. Esse é o cerne. E por essa razão vem o arrependimento. Por essa razão vem as outras coisas. E aí a gente vai estar trabalhando a partir da semana que vem. Tá bom? Que Deus abençoe. Vamos estar tentando agregar mais gente e orar para que Deus continue soprando ventos favoráveis sobre nós. Amém? Deus Amém, abençoe. pastor. Fiquem com Deus e até domingo, querendo Deus. Até. A paz. Manda um abraço para a Natália, um abraço para a esposa, Fabiano, e um abraço para o marido, Cida. Tá bom? Obrigada, pastor. Boa noite para vocês. Boa noite. Paz, Felipe. Paz, Paz, Fabiano. irmã Deus Cida. abençoe. Paz, Fabiano. Obrigada. Paz. Deus Tchau. abençoe.